Olá, amigos do canal Vista Pátria. Eu sou o jornalista José Carlos Bernardi e falo direto aqui da gelada São Paulo. Nesta segunda-feira, o dia amanheceu um gelo, um frio por aqui, mas as notícias são quentes. Nesta manhã, o ministro do STF, Cássio Nunes, liberou para julgamento 8 ações penais que envolvem patriotas. No caso do 8 de janeiro. Agora vai para a mesa da ministra Rosa Weber, presidente do STF. O que sairá daí? A justiça brasileira só Deus sabe, ou talvez nem Deus saiba o que vem da justiça do Brasil. E tem uma bomba à vista. Além da inegibilidade de Bolsonaro por desconfiar das urnas eletrônicas, o sistema poderá caçar até 44 deputados federais que também criticaram as urnas eletrônicas no ano passado. Será que pode vingar isso? Falar mal das urnas é talvez tiro no pé e sepultar carreira política. É melhor calar a boca nessa democracia que nós estamos vivendo. E quem diria, hein? Flávio Dino, o super-ministro da Justiça e Segurança Pública, no topo do ranking. Sim, ele está em primeiríssimo lugar na lista de quem mais usa aviões da FAB nos voos domésticos. Flávio Dino está se superando, voando para lá e para cá com o dinheiro do contribuinte. 2 ministros de Lula poderão receber um extra até R$1 milhão a mais por ano só por fazer parte de um conselho de uma empresa mista em vagas do BNDES. Olha, ser comunista e ser ministro de Lula é realmente uma experiência enriquecedora. E os BRICS, depois da festa da semana passada na África do Sul e de toda aquela ladainha que reúne ali um bom e número gordo do PIB mundial, Lula, depois de mentir tanto, ainda disse: agora os BRICS são superiores ao G7, os G7 dos países mais ricos do mundo. Falar em rico, Donald Trump já juntou só da semana passada para cá, depois que ele tirou fotos para o seu enquadramento legal lá de se apresentar numa prisão e pagar $200 mil de fiança, mais de 35 milhões de reais. Super arrecadação já visando a campanha de Donald Trump no ano que vem. O canal Vista Pátria precisa da sua ajuda para manter essa programação no ar e nós também precisamos da sua ajuda para custear todas as despesas que temos para a defesa de Alan Frutuoso, que está preso há mais de um mês no complexo penitenciário de Bangu, simplesmente por exercer a profissão de jornalista e ter coberto o evento de 12 de dezembro na prisão de Tsererê, o índio cacique preso na Polícia Federal de Brasília. Nós precisamos da sua ajuda para manter essa programação no ar, todos os dias trazendo informações, revelações importantes para você. E claro, precisamos da sua ajuda para a defesa do nosso querido Alan Frutuoso. O nosso Pix está na tela. Então, eu peço e te encorajo fortemente, ajude o canal Vista Pátria como um jornalismo independente, mas também para a defesa do nosso Alan Frutuoso. Hoje de manhã, o ministro do STF, Nunes Marques, liberou para julgamento as primeiras 8 ações penais que envolvem patriotas no dia 8 de janeiro. Esse julgamento deverá ocorrer nos próximos dias, agora com a liberação na manhã de hoje pelos atos de 8 de janeiro. Cabe então à ministra Rosa Weber marcar
a data para análise dos casos no plenário da Corte. Isso vai para o plenário da Corte, quando os ministros vão decidir se os acusados serão ou não condenados ou absolvidos. Cássio Nunes é o revisor dessas ações e coube a ele, revisar aspectos formais das ações que são da relatoria do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O interessante aqui, da minha visão, é que o STF é o foro privilegiado, a última instância, e que julga basicamente os políticos que têm a imunidade e foro privilegiado. Estes cidadãos não passaram pelo foro comum, pela justiça comum, lá na primeira instância, segunda instância, para depois subir a Brasília. Não, eles já estão sendo julgados na última instância e não têm esse privilégio do foro privilegiado. E já estão diretamente na última instância. Atropelo da lei? O que acontece com o Brasil nos dias de hoje? Uma bomba, hein? 44 deputados federais poderão se tornar inelegíveis e até perder cargos, como é o caso do Bolsonaro, que ficou inelegível por 8 anos. Quem são esses deputados federais? Todos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi considerado pelo TSE nos últimos dias inelegível por ter feito um evento dentro do Palácio do Alvorada, reunindo embaixadores de várias nações para criticar e colocar dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Acontece que esses 44 deputados foram também se unir ao coro de Bolsonaro de que as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral poderiam ter fragilidades. A partir daí, nasce então essa dúvida. Eles poderão também ser processados e, assim como o Bolsonaro, serem inelegíveis por 8 anos? Há uma grande discussão. Um advogado, Rafael de Medeiros Chaves Matos, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ressalta que a condenação do presidente Bolsonaro e a inegibilidade dele se deu não somente pelo ataque às urnas, mas pelo uso da estrutura pública e do seu cargo para aquela reunião que aconteceu em julho do ano passado no Palácio da Alvorada. No caso dos deputados parlamentares, os discursos proferidos por eles em plenário ou então em comissão são abarcados ou são protegidos pela imunidade parlamentar através do artigo 53 da Constituição Federal. Ainda há um contexto eleitoral. Caso um deputado fizesse uma menção igual à ação, precisaria ser proposta por candidatos ou partidos ou então pelo Ministério Público Eleitoral no prazo de até 15 dias após a diplomação. Passada essa data, devido à estabilidade do mandato, não se pode mais buscar sanção de inegibilidade. Para este advogado, não cabe mais recorrer contra estes 44 deputados federais. O problema é que o Brasil não tem mais lei, nós não temos mais uma justiça legalista. Nós temos uma justiça que faz justiça com viés político. Então, eu acredito que hoje o malabarismo jurídico de letras, de palavras, pode acontecer tudo, inclusive a cassação desses deputados por concordarem com o ex-presidente Bolsonaro e discordarem do sistema eleitoral brasileiro. Olha, ser ministro no Brasil é realmente um negócio fantástico. Só o ministro Flávio Dino é quem pode dizer que maravilhas de você poder voar pelo Brasil inteiro a bordo de aviões da FAB, sem se preocupar com a conta. O ministro Flávio Dino, do PSB, e que foi do PCB, e é autodeclarado comunista. O que é um comunista? Aquele que se beneficia da coisa pública, afinal de contas, tudo é de todos, então vamos fazer a farra. Ele bateu um recorde este ano.
Só nestes 8 meses de governo, ele usou nada menos, nada mais do que 64 vezes os aviões da Força Aérea Brasileira. Esses dados foram divulgados na semana passada pela coluna do jornalista Cláudio Humberto, do Diário do Poder. Ele fez a festa aérea, mas não foi sozinho não, tem mais ministros que viajaram e viajaram muito. Valdez Góes, ministro da Integração, bom, este voou 59 vezes até a semana passada. Depois, Camilo Santana, ministro da Educação, 51 vezes. A ministra da Saúde levantou o voo 50 vezes. O secretário-geral de Lula viajou nada menos do que 49 vezes. Haddad, ministro da Fazenda, 47 vezes. E a ministra Marina Silva, que luta contra a poluição do meio ambiente, gastou também muitas horas de voo queimando combustível e dinheiro público, nada menos do que 18 vezes. Se a gente somar aqui, gente, é viagem pra caramba. Eles estão viajando com o nosso dinheiro e zombando da nossa cara. Agora, ser ministro de Lula, ser ministro de um governo petista, ser ministro de um governo de esquerda, ser ministro deste sistema é mesmo uma experiência enriquecedora. E põe enriquecedora nisso. 2 ministros de Lula podem acumular cargos. Isso, além de ministros, poderão ter outros cargos com verba, com dinheiro, com salário e ter uma extra de até R$1 milhão por ano. Quem são os ministros? Bom, Carlos Lupe, que é o ministro responsável pela Previdência Social, e Aniele Franco, encarregada da igualdade racial. Igualdade racial. Quem é a Aniele? Irmã da Marielle. Então, Aniele e Carlos Lupe foram indicados como conselheiros de uma empresa metalúrgica chamada Tupi, com sede em Joinville, em Santa Catarina, que tem 12 mil funcionários. Essa empresa foi inaugurada em 1938 e o BNDES indicou estes dois, Carlos Lupe e Aniele Franco, para fazerem parte do conselho da empresa Tupi. O BNDES detém 28,2% das ações da empresa. E a informação foi reportada este final de semana pela CNN. E eles poderão ter entre R$465 mil até R$1 milhão a mais nas contas pessoais, só por terem recebido essa benesse da indicação do BNDES. BNDES é benesse, hein? Para fazer parte do conselho. É ou não é enriquecedora a experiência política de fazer parte de um governo tão bonzinho, tão democrático, que luta tanto para ter igualdade racial e previdência? Esse é o governo Lula, que voltou com tudo. Como disse o próprio Lula, o Brasil voltou. O problema é que voltou para eles. E lá na África, Lula diz que agora os BRICS podem fazer reunião com o grupo mais rico do mundo de países, o G7, em condições de superioridade. Bom, Lula, essa viagem que ele fez à África na semana passada, se superou. Falou tanto, mas tanto, que até quis, além de dizer que agora somos mais fortes que o G7, quer voltar à história e corrigir a história. Não basta a oportunidade de mexer no presente do Brasil e falar do futuro, Lula também quer reescrever a história, dizendo que
A cassação, o impeachment de Dilma e as pedaladas fiscais não aconteceram. Isso, as pedaladas fiscais não aconteceram e que ele, ao voltar ao Brasil, teria que ver como fazer para reparar esse erro. Ora, todo o rito foi feito pela cassação, pelo impeachment de Dilma, além do mais, além do rito todo, o próprio Tribunal de Contas da União constatou pedaladas fiscais. Então, Lula, como sempre, mentiu e continuará mentindo. É um mentiroso contumaz. Hoje, por exemplo, ele vai assinar a lei aí que vai ampliar ou dar o aumento do salário mínimo para o ano que vem com base à inflação. Isso é só em 1º de maio. E o governo já estima que o salário mínimo no ano que vem chegará a R$ 1.421. Ora, esse ano ele aumentou só R$ 18. Por que ele vai aumentar R$ 101 de hoje até 1º de maio? Na verdade, ele está dizendo que ele é bonzinho, que ele faz um governo para todos. Só que, meu amigo, de hoje até 1º de maio são mais de 9 meses. Dá para ter uma gestação completa e nascer um bebê. Tudo pode acontecer. E ele só quer holofotes e mostrar que lá em 1º de maio ele será tão bonzinho, né? Coisa que ele não foi até agora. Então, Lula mentiu nos BRICS e continua fabricando mentiras no Brasil. E o Donald Trump, que foi fichado na semana passada em Atlanta, na Geórgia, num presídio da Geórgia, ele teve que tirar fotografias como preso, pagou uma fiança de $200 mil, cerca de R$ 1 milhão. Acontece que do dia que ele fez essa fotografia num presídio da Geórgia até ontem, só a arrecadação para a sua campanha chega a 35 milhões de reais. Segundo o próprio político, o dia seguinte da sua prisão foi o maior faturamento para sua campanha. Donald Trump já tem muitos milhões de dólares preparados para a campanha do ano que vem, financiados pelo próprio povo americano que quer Donald Trump novamente na corrida eleitoral. E tudo o que acontece hoje nos Estados Unidos é uma campanha difamatória contra Donald Trump e uma campanha judicial contra Donald Trump. Acontece que tudo isso tem feito a imagem dele ser consolidada ainda mais diante de tantas ações na justiça e o desastre do governo Biden. Donald Trump está crescendo. Qualquer semelhança com a história no Brasil é mera coincidência? Aqui no Brasil, Bolsonaro, sem pedir um centavo, Bolsonaro não pediu Pix para ninguém, não postou nas redes sociais nada. Foram os próprios companheiros de Bolsonaro que começaram a divulgar o número do Pix dele. E Bolsonaro, sem pedir dinheiro, arrecadou mais de 17 milhões de reais. E eu aqui pelas minhas redes sociais percebo que muita gente está disposta a ajudar de novo, se preciso for, o Jair Messias Bolsonaro. Se caso ele necessitar, depositarão novamente para Bolsonaro. É o caso de Donald Trump. A história lá é a mesma história aqui no Brasil. Nessa segunda-feira gelada, eu quero dizer que é um privilégio de estar com vocês aqui no canal Vista Pátria e eu peço mais uma vez a sua atenção para curtir, se inscrever e compartilhar. E ajude o canal Vista Pátria a manter essa programação dentro aqui da internet, do YouTube e das nossas redes sociais. O Pix está logo aqui abaixo. Ajude mesmo o canal Vista Pátria nessa programação. E esse seu Pix também é para ajudar a defesa judicial, que é cara, viu, gente? A defesa judicial de Alan Frutuoso, que está preso há 33 dias no Rio de Janeiro, por ordem da Suprema Corte.
Ele que não tem foro privilegiado, tem aí uma prisão decretada que nós vemos como uma prisão política. Grande abraço para você. A gente volta a qualquer momento aqui no canal Vista Pátria.